Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo sobre lançamento horizontal. Isso foi pedido por uma aluna minha e, obviamente, que eu vou fazer com o maior carinho. O lançamento horizontal é um lançamento interessante de ser estudado. Ele é, na verdade, a composição de dois outros movimentos, de que logo no início do estudo da física, na questão da cinemática, a gente já se depara que é a questão do movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? E o que nós vamos ter que fazer é trabalhar a questão do lançamento horizontal, mas é articular esses dois movimentos, porque realmente eles vão ser simultâneos e independentes. Na verdade, a única dependência, o único elo entre um movimento e outro, nesse caso, será o tempo. Pois bem, eu vou usar como base sempre uma questão, né? A questão ela fala: um corpo é lançado horizontalmente do alto de um prédio de 20 metros de altura e atinge o solo a uma distância de 60 metros, deve ser, medidos na horizontal a partir do ponto de lançamento. Adotando-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a questão da aceleração da gravidade, determine o tempo de queda e a velocidade inicial do lançamento, desprezando-se a resistência do ar. Pois bem, eu coloquei esse esqueminha, que é um esquema bem legal, eu encontrei isso na internet, ajuda pra caramba. Aqui o que esse esquema está dizendo é o seguinte: nós temos dois movimentos ao mesmo tempo no lançamento horizontal. Nós temos um movimento na vertical, que é um movimento de queda, e esse movimento de queda livre é realmente equacionado através daquelas expressões, funções horárias, relações e equações do MOVE, do movimento uniformemente variado. E a questão do afastamento ou alcance que se dá sob o eixo X, ou seja, na horizontal, é um movimento uniforme. E isso é dado por quê? Porque a aceleração gravitacional, que é o g, ela age na vertical. Então, ela está aqui, ó, na vertical. Ela é um vetor e ela está na vertical. Ou seja, ela não tem condição de interagir com o movimento que é feito na horizontal. Portanto, pessoal, a melhor forma de enxergar isso aqui é dividindo o movimento em dois. Então, lembre, eixo X. No eixo X eu vou ter o movimento retilíneo e uniforme, cuja função horária todo mundo deve lembrar que é o tal do S igual a S0 mais VT, onde essa velocidade é uma velocidade constante. É isso que caracteriza o MRU. Né? No eixo Y, ou seja, na vertical, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado com as suas funções horárias. Lembrem, né? S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais, nesse caso, a aceleração já é o g sobre 2t2. Temos V igual a V0 mais gt e temos Torricelli, V2 igual V0 ao quadrado mais 2 vezes g delta S. Pois bem, muitos professores colocam equações prontas e tal. Pessoal, muito melhor desenvolver o raciocínio e saber em que terreno nós estamos pisando. Né? Porque aí você não se prepara só para uma questão, você se prepara para todas as questões. Portanto, eu vou insistir no ponto de que a gente tem que desenvolver o raciocínio e trabalhar com os dois movimentos ao mesmo tempo. Percam o preconceito, não achem que física é difícil, porque não é. Nós vamos provar isso resolvendo essa questão de lançamento horizontal. A observação que eu faço é: ele chama de lançamento horizontal porque o corpo foi lançado horizontalmente. Então, isso nos dá a característica do lançamento horizontal. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui. Bom, então aqui eu retirei os dados. Retirei os dados que eu considero dados de movimento na vertical. Ele disse que o móvel é atirado de um prédio que tem 20 metros de altura e que ele vai até o solo. Então eu estou colocando a altura inicial igual a 20 metros e a altura final zero, porque é o solo. Isso me obriga a colocar o sinal menos na aceleração gravitacional. Por quê? Porque o movimento está sendo de 20 metros para zero. Isso me obriga a entender que quando a velocidade vertical começar a existir, ela vai ser negativa, porque o movimento é retrógrado. Pois bem, só que essa velocidade para baixo, essa velocidade vertical, que é essa roxinha que está aqui nessa figura, é uma vertical que tende a ter o seu módulo aumentado, porque lembra que a aceleração gravitacional é para baixo.
Se a aceleração é para baixo, essa velocidade vertical vai se tornar uma velocidade com um módulo cada vez maior. O módulo, mas ela aponta para baixo e eu estou colocando como espaço inicial 20 e espaço final 0, portanto essa velocidade tem que se tornar cada vez mais negativa. Por isso que a aceleração, que também aponta para baixo, eu estou colocando como negativa. Quer dizer, tem uma razão de ser. Né? Eu estou colocando a velocidade inicial na vertical como 0 porque ele diz que o lançamento é horizontal. Portanto, no início eu não tenho velocidade na vertical. Ok? Na horizontal, os dados que ele me deu é que do pé do prédio, né, do ponto de partida, tendo com a referência o movimento na horizontal, eu estou colocando o espaço inicial como sendo 0, e o alcance dele, ou seja, o afastamento dele em relação do prédio, está sendo 60 metros. Portanto, eu tenho esses dois dados. Nessa figura, pessoal, muito interessante, ele coloca Vx e Vy. É simplesmente uma questão de notação. Vx está sob referência do eixo x, ou seja, eixo horizontal, e a gente já classificou isso como movimento uniforme, porque não tem interferência da aceleração gravitacional, portanto, esse Vx permanece sempre com o mesmo valor, movimento uniforme. O Vy, veja que ele começa em 0, mas ele vai se tornando cada vez um vetor maior apontando para baixo. Lógico, porque a aceleração gravitacional assim ajuda que aconteça. Então eu tenho na vertical um movimento move, porque essa velocidade ela vai se alterar com o tempo e vai se alterar segundo a taxa que g permite, né? O tal do 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer? Observando o movimento na vertical, eu tenho S0, S, G. Pessoal, e tenho V0. Se a gente colocar isso lá na expressão, por exemplo, na expressão S igual a S0 mais V0t mais G sobre 2t2, eu vou encontrar o t, porque é a única incógnita que me falta. E esse t é interessante, porque o t, conforme eu já falei um pouquinho atrás, ele é o elo de ligação com o movimento na horizontal. Portanto, como a gente quer resolver? Né, ele coloca aqui, determine o tempo de queda. Pois bem, o tempo de queda a gente já vai definir através do movimento na vertical. Como? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Movimento na vertical. S igual a S0 mais V0t mais G sobre 2t2. Nós vamos ficar com o S é o S final igual a 0, o S inicial igual a 20. O V0 a gente viu lá que era 0, menos 10 sobre 2t2. Nós vamos ficar aqui com menos 20 igual a menos 5 t2, ou seja, t2 igual a 4 e t igual a mais ou menos 2, mas nós, conceito de tempo negativo, a gente não vai explorar aqui, né? Então, t, 2 segundos, é exatamente o tempo que ele leva para sair lá do 20 metros de altura e chegar no solo, portanto, esse é o tempo de queda, tá? Agora, vamos partir para o movimento na horizontal e vamos resolver a outra coisa, que ele pede qual? A velocidade de lançamento. Pois bem, na horizontal, a gente viu que o nosso movimento ele é mu, né? Um movimento retilíneo uniforme. A equação, a função horária que nós temos lá é S igual a S0 mais V, que não se altera, vezes o tempo. Pessoal, nós temos tudo. O S é o 60 porque é o alcance. O S0 é de onde ele partiu. O V é o que nós estamos buscando e o tempo é o mesmo tempo de queda, porque ao longo do tempo ele caiu da altura 20, quer dizer, que está na vertical, então ele caiu dessa altura e se afastou esse comprimento. Então o tempo tem que ser o mesmo, ele não pode estar desassociado. Portanto, o tempo é de 2 segundos. Ora, se isso é verdade, então 2 vezes V é igual a 60 e V é igual a 30 metros por segundo. E aí a gente resolveu a questão do lançamento horizontal de forma muito, muito, muito simples. Então não podemos perder de vista de que o movimento na vertical é um move, o movimento na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um mu.
E aí eu trago de novo essa figurinha, terceira vez que eu estou mostrando nesse vídeo, mas com um propósito muito nobre, pessoal. É só com o propósito de que a gente não fique se fechando com equações criadas. A gente já tem um monte de equações que nos servem como ferramenta, portanto vamos nos apropriar delas. As equações do movimento uniforme, as equações do movimento uniformemente variado. Pois bem, esse gráfico não pode sair da nossa cabeça, tá certo? Em seguida, nós vamos ter acesso a um assunto que é o lançamento oblíquo, que nada mais é do que esse movimento duplicado. E depois eu vou dizer o porquê que é esse movimento duplicado, mas não é duas vezes mais complexo que esse, tá certo? Segue a mesma linha de forma muito tranquila. Queria aproveitar aqui para divulgar o nosso cursinho Enem, um cursinho que está com as inscrições abertas, Enem mais técnica de redação, colocando como ênfase, pessoal, apenas 12 alunos por turma, tá bom? A gente quer iniciar esse cursinho agora em maio, então eu peço que vocês divulguem isso aí. Esse cursinho ele vai acontecer aqui em Barão Geraldo, né, em Campinas, o distrito de Barão Geraldo, muito perto ali da Unicamp e da PUC. Então ajude a gente a divulgar esse cursinho, porque vai ser um cursinho de muita qualidade, onde os alunos vão ser super respeitados, até pela quantidade de alunos que nós vamos ter em turma. Então vamos ter um contato muito próximo entre os professores que ali estarão e os alunos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e depois a gente vai para outro vídeo. Valeu!